Êxodo 29, do versículo 1 ao versículo 46. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros, sem mácula, e pão asmo, e bolo asmos, amassados com azeite, e corões asmo, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artifício do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e as cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás e as tiras, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as portas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as estranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queima-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes, sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e o holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará
sobre o altar e do azeite da unção, e os espargerás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as estranhas e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e outro direito, porque o carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães, asmo, que estivere diante do Senhor, e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos seus filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas que for feita expiação, para consagrar-os e para santificá-los, mas um estranho não as comerás, porque são santas sãos. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar, queimarás com fogo, não comerás, porque santo é. Assim, pois farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia, prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo 7 dias, farás expiação pelo altar, e santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar dos cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com ele farás com oferta da manhã, e conforme a sua libação,
por cheiro suave oferta queimada e ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administre o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo. Siga, pense nisso. Deus é amor, é a pureza. Dica do Altíssimo. Deus abençoe a todos.